O assassinato do principal comandante militar, Qasem Soleimani, coloca o mundo em alerta. Mas afinal, quais são as consequências provocadas pela escalada da tensão entre o Irã e os Estados Unidos? E por que o urânio enriquecido, fonte primária para a produção de armas nucleares, está no centro do problema? Para entender todas essas questões, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Lucas Leite. Dá uma conferida. O termo direito, ele começa com o professor Ademir de grandes proporções. Para começar esse vídeo, a gente pediu que o professor Lucas Leite comentasse o que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e a relação dele com os Estados Unidos e o Irã. O tratado, criado na década de 60, envolve praticamente todos os países do mundo e estabelece regras para o uso de urânio, seja para a produção de energia ou de armas nucleares. A ideia do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear, era de que houvesse um controle maior, portanto, desse tipo de energia e também desse tipo de armamento. Então, a limitação buscava controlar o número de países que teriam acesso a armas nucleares e aqueles que já tinham não teriam, portanto, o poder de transmitir essa tecnologia aos demais e também também teriam que ter limitações à quantidade de ogivas em seus países. Então, a gente, com o TNP, a gente vai ter um limite, portanto, à quantidade, ao tipo e também aos países que podem ter acesso. Por outro lado, o especialista destaca as críticas feitas ao tratado e que atribuem a ele o congelamento do poder mundial, beneficiando potências que já possuem as armas e limitando o poder de outras que poderiam ter. Apesar disso, para o professor da FAAP, a adesão do Irã ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares demonstra que o país não busca desenvolver esse tipo de armamento. Esse tratado de não proliferação nuclear foi assinado por praticamente todos os países do mundo, inclusive o próprio Irã. O Irã faz parte do TNP. Então, uma das demonstrações de que o país não busca armas nucleares, de que ele é um país que busca a questão nuclear para vias pacíficas, para a questão de energia, é justamente a participação do TNP. Ele teria que denunciar o tratado a qualquer momento e não fez. Como a própria Coreia do Norte já chegou a fazer. A Coreia do Norte chegou a fazer parte em algum momento do TNP e depois denunciou o tratado e buscou armas nucleares. Então, nós temos Israel, por exemplo, que tem armas nucleares, Índia, Paquistão, esses países têm armas nucleares. O Brasil mesmo assinou o tratado na década de 90, durante o governo Fernando Henrique, depois de muito tempo em que a nossa ditadura não quis assinar o tratado porque tinha um programa de questão de armas nucleares. Então, o TNP, o Tratado de Não Proliferação, ele busca, na verdade, controlar esse tipo de armamento. Já sobre um eventual desgaste do tratado após a recente escalada da tensão entre os Estados Unidos e o Irã, Lucas Leite aposta não só na permanência dos atuais países participantes, como também na cooperação dos signatários, ou seja, daqueles que assinaram a medida. Em geral, o regime de não proliferação, a partir do Tratado de Não Proliferação, ele funciona muito bem. Grandes países não têm armas nucleares e nem as buscam. Então, nós temos países importantes que não têm armas nucleares. O caso do México, o caso do Brasil, muitos países africanos, a própria Turquia não tem armas nucleares, a Alemanha, o Japão, o Irã. Então, isso demonstra que a própria Arábia Saudita, a Austrália, Canadá, ou seja, um número muito grande de países com projeção e importância não tem armas nucleares e não as busca. O problema é quando um desses países, o caso dos Estados Unidos, começa a questionar as regras que ele mesmo ajudou a criar. Então, quando nós temos, por exemplo, ataques militares em relação a Iraque e a Afeganistão que não concordam, ou que são contra, ou que de alguma forma ameaçam o que os Estados Unidos considera como sua paz, ou como aquilo que eles chamam de segurança, e aí há ataques, ou mesmo o caso da Líbia, que foi atacada, invadida, houve mudança de regime. Todos os países não tinham armas nucleares e, de alguma forma, se viram enfrentando o poder ocidentais dos Estados Unidos e da OTAN. A Coreia do Norte, que tem armas nucleares, que desafia os ocidentais, que coloca em xeque de fato a segurança dos demais países, ela é chamada à mesa para discutir. Ela não é invadida, ela não sofre pressão como os demais. Então, a mensagem que é passada, especialmente no caso do Irã, é a de que seguir as regras, seguir as instituições, seguir o direito internacional e o multilateralismo não vale a pena.
que, na verdade, né, há uma recompensa a países como Coreia do Norte, enquanto há uma punição a países como o Irã. Especialmente porque a visão do Donald Trump é de que não há como dialogar com países como o Irã. Ele não acha isso possível. Uma vez que ele tira essa possibilidade, ele joga o Irã dentro de um outro contexto, que precisa, portanto, reagir, e nessa reação é que talvez haja algum tipo de reformulação da sua própria política. Ele não acredita na versão que o Irã busca influência política por meio de uso de armas nucleares. Para o especialista, a principal força dos iranianos está no entrosamento com os países vizinhos. A gente precisa ver muito o que vai ser bravata, o que é retórica e o que é barganha nesse processo. Porque o Irã tem todo o interesse do mundo em permanecer enriquecendo urânio. Só se ele quer fazer isso dentro de um contexto em que ele não seja ameaçado, né? Em que ele siga as regras, essas regras permaneçam a partir do momento que elas são estabelecidas. Né? Você não pode mudar as regras do jogo durante o jogo, que é o que o Trump fez nesse momento. Agora, o Irã muito provavelmente não tem interesse em buscar uma arma nuclear, porque a partir do momento que isso fosse confirmado, isso geraria uma reação forte de países como Israel na região. A Arábia Saudita, Israel e os próprios Estados Unidos. Então, uma arma nuclear para o Irã, de fato, estabeleceria um novo equilíbrio de poder na região, sem dúvida. Isso conseguiria estabelecer um equilíbrio muito forte em relação a Israel, que tem armas nucleares, não as assume, mas, por causa disso, ameaça de uma forma muito veemente os países vizinhos, se coloca numa posição muito superior aos demais. E sobre o aumento da tensão entre os dois países, ele diz que se dá principalmente pelo poder de influência do Irã na região. Se seguir as regras, o Irã tem seguido bastante, na verdade, as regras desde 2013, com o estabelecimento do acordo, né? Quem não seguiu as regras foram justamente os Estados Unidos, com o presidente Donald Trump, que afirmaram de uma forma unilateral que não respeitariam mais o tratado que foi assinado. Então, eu acho que o Irã hoje representa para os Estados Unidos um contraponto forte na região, porque ele é um país que é adversário dos seus aliados na região, especialmente a Arábia Saudita e Israel. É um país que tem uma influência muito forte em vários desses países, especialmente o Iraque, onde eles tinham uma presença enorme hoje, provavelmente já estão no processo de retirada. Então, acho que é muito mais uma questão geopolítica de equilíbrio de forças, de uma constante reconfiguração da balança de poder, e que eu vejo nesse momento que os Estados Unidos vão sair muito prejudicados. O professor reflete que, em resumo, quem se fortalece com os episódios ocorridos nas últimas semanas é o Irã, e não os Estados Unidos. Não vejo nenhum tipo de ação muito real nesse momento. Pelo contrário, eles ganharam a questão da aproximação com o Iraque, eles saíram vencedores, por assim dizer. O Iraque é um país muito mais próximo do Irã do que dos Estados Unidos. Eles já têm uma presença muito forte em relação à Síria, eles já são aliados da Rússia. A China provavelmente vai aumentar sua presença no próprio Iraque e vai conseguir construir bases, e isso para o Irã é positivo também, porque a China é um aliado muito maior e tem interesse na produção de petróleo do país. Então, em termos gerais, no balanço do xadrez geopolítico ali da região, quem faz fortalecer é justamente o Irã e os outros parceiros extra-regionais. Quem perde é justamente os Estados Unidos, Israel e a Arábia Saudita. O especialista ainda falou sobre o acordo nuclear criado em 2015, em que o Irã se comprometeu a limitar o enriquecimento de urânio em troca de benefícios econômicos. E aqui vale destacar que o acordo nuclear não é o mesmo que a gente citou anteriormente, o acordo de não proliferação de armas nucleares. São coisas diferentes. Fechou? Claro. O tratado, na verdade, feito recentemente, né, ele foi feito em 2013, se não me engano, a partir do governo Obama, liderado pelo governo Obama nos Estados Unidos. Ele foi mediado também por países europeus, obviamente com a anuência, né, com a vista de países como Rússia, dentro desse contexto, e também a Turquia, porque a Turquia foi o grande mediador maior dessa questão. E ele colocava uma limitação ao quanto de urânio enriquecido e quanto de urânio poderia ser enriquecido pelo Irã. O Irã sempre teve, ele colocou isso como uma das questões de soberania nacional, isso é um consenso dentro do país, a partir de todos os grupos que existem lá, de que o enriquecimento de urânio faz parte do projeto soberanista do país e que o país tem direito, portanto, à busca dessa tecnologia e desse tipo de energia, né, uso de energia nuclear. Então, durante os últimos anos, isso cresceu muito
E essa busca, portanto, pela energia nuclear causou um certo medo, por assim dizer, em países ocidentais, em especial os Estados Unidos e Israel, de que o Irã pudesse enriquecer esse urânio em uma quantidade maior e, portanto, usar isso para poder construir uma arma nuclear ou algo do tipo. Por isso, até antes, na verdade, durante o governo Lula, já houve uma mediação junto à Turquia, em que foi estabelecido um acordo muito parecido com o acordo que existe atualmente, para que houvesse, portanto, um enriquecimento de urânio a partir da Turquia e que depois desse urânio enriquecido na Turquia, ele voltasse para o Irã, para que o Irã pudesse, portanto, então, utilizar nas suas usinas. O acordo com o Brasil e a Turquia, ele não foi colocado em prática por uma série de razões, mas o governo Obama, ele retoma o acordo que foi feito junto do Brasil e da Turquia com o Irã, coloca uma nova quantidade, né, em termos de enriquecimento de urânio, da quantidade que pode ser oferecida. O Irã aceita esse acordo, ele entra naquilo que o Irã estabelecia como parte do processo de garantia de que eles tivessem acesso, portanto, ao urânio enriquecido e também à tecnologia de usinas nucleares. E desde então, né, desde 2013 até o governo Trump, até o começo do governo Trump, a gente tem esse acordo funcionando muito bem e todos os países conseguiram estabelecer uma linha mestra para esse processo. Curtiu esse vídeo? Achou que ele foi relevante para você? Então vem cá, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e acompanha também as nossas outras notícias diárias, aqui e no site da Catraca Livre. É isso, a gente se encontra no próximo giro.